O Bolsonaro deu mais um sinal claro que ele desistiu da campanha, pessoal. Aqui no canal nós temos análise que o Bolsonaro ele já desistiu da campanha, ele já abriu mão de tudo porque ele sabe que o cenário é irreversível e ele será derrotado. E todos os dias eu acabo tendo cada vez mais convicção que essa nossa análise é uma análise verdadeira, porque todos os dias ele dá sinais de desistência. E o grande sinal que ele deu, que ele desistiu do pleito, foi esse desaparecimento, esse isolamento do Brasil da comunidade internacional, porque ele não vai participar de nenhum evento internacional de destaque nesse primeiro semestre com medo de fiasco. Vê se ele é ou não é um grande de um covarde. Só que essa situação vai provocar um enorme tiro no pé dele, assim como a situação da Petrobras já está provocando. E eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, mas eu quero saber o seu comentário. Você acha que o Bolsonaro ele desistiu da campanha? Comparecer ou não a esses eventos internacionais é ruim ou evita novos fiascos? Deixe seu like e também envie o superchat clicando nesse botão de valeu. E essa nossa análise, apenas para dar uma leve pincelada, ela parte do pressuposto que, não do pressuposto, tá? Mas da nossa interpretação, que o Bolsonaro ele não tem nada para apresentar ao país e ele não está fazendo absolutamente nada para reverter a rejeição e para reverter a imagem dele. Ele só fica com a velha política do confronto, afrontando as instituições, só que essa política não reverte em um voto a mais para ele. E isso fica muito claro com as pesquisas de intenção de votos. E por isso que nós temos essa análise. Olha, ele desistiu, ele não faz absolutamente nada para reverter o quadro de rejeição a ele. Se você quiser mais detalhes sobre isso, eu já tenho um vídeo, o link vai estar aqui no card. E agora, ele simplesmente desapareceu dos encontros internacionais relevantes. Primeiro porque ele foi esquecido da cúpula do G7, né, do encontro do G7. O chanceler alemão, o Olaf, nem quis lembrar dele. E agora nós vamos ter o Fórum de Davos, ele não vai participar, e nós também vamos ter a Cúpula das Américas, que ele não vai participar. Ele está simplesmente isolado do mundo. E isso é péssimo para ele, porque ele precisaria da comunidade internacional quando os julgamentos dele avançarem e quando ele correr o risco de ser preso. Um líder mundial precisa do apoio da comunidade internacional para falar: olha, eu estou sendo perseguido internamente, eu estou sendo um perseguido político. O Lula fez isso, o Lula teve o apoio e o respaldo da comunidade internacional, tanto que a ONU referendou e o julgamento dele falando que de fato o julgamento foi imparcial, o julgamento da Lava Jato foi irregular. Você concordando ou não com a ONU, a questão é o seguinte, é um respaldo forte e o Bolsonaro precisaria disso e ele não vai ter. Primeiro porque ele está isolado e sem o respaldo internacional, como que ele vai conseguir fomentar a narrativa que ele está colocando na jogada que ele é de fato um perseguido político, assim como Donald Trump fez lá nos Estados Unidos ou está fazendo? Não vai. Então a chance dele escapar da prisão, que é o grande medo dele, como eu já falei em outro vídeo, o link também está aqui no card, começa a ficar cada vez mais reduzida. Só que esse é um problema jurídico. Agora vamos para um problema da campanha do Bolsonaro. E se você chegou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o comentário se você acha que eu falei um monte de groselha e se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Para a própria campanha do Bolsonaro, essa é uma situação péssima para ele. Porque como ele não tem absolutamente nada a apresentar, ele não tem uma obra, ele não tem uma política pública, ele não tem nada. Ele precisaria, pelo menos, estar na comunidade internacional para mostrar, olha, eu sou um presidente que tem boas relações. Eu sou um presidente que vai projetar boas relações para o Brasil no futuro. Mas ele não tem isso. Ele não tem uma foto com um líder nacional relevante. As grandes fotos com ele são com o Donald Trump, que já saiu do governo faz 2 anos. Então ele não tem nada. E toda vez que ele comparece a esses eventos internacionais, ele protagoniza grandes fiascos. Ou nós não vamos nos esquecer do mico que ele fez lá no primeiro Fórum Internacional de Davos, com os líderes comendo num restaurante e ele lá pegando no bandejão, como se ele fosse um indigente. E de fato ele é um indigente internacional, né? Ele é isso. E a gente acreditou naquela época que ele estava fazendo isso talvez para mostrar um gesto de marketing, que ele é alguém do povo, que ele não se mistura com as grandes comunidades. Não é isso. Ele não foi porque ele não consegue se sentar à mesa. Ele já viram ele comendo? Ele é um orangotango comendo, ele come, suja tudo, ia pagar um mico imenso. E o Itamaraty deu graças a Deus que ele não vai a esses eventos. Porque se ele for, e toda vez que ele vai, ele cria grandes dessabores, ele cria polêmicas, paga mico, é uma vergonha. Ou a gente vai esquecer também do G20 do ano passado. O encontro do G20, ele ficou isolado. Nem os garçons quiseram conversar com ele lá na Itália. Ele chegou e foi comprar salame com o Carluccio.
Pisou no pé da Angela Merkel, uma coisa assim vergonhosa, vergonhosa. E o encontro com o Erdogan, que ele começou a falar um monte de asneira, um monte de bobagem. E nós tivemos um outro episódio que esse aí deixou o pessoal, os diplomatas de cabelo em pé. Ele se encontrou com o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro japonês, e ele falou umas bobagens pro Shinzo Abe, tudo isso em off, que deixaram os diplomatas simplesmente loucos com o que ele falou. Então é melhor ele não ir mesmo, porque se ele vai, ele protagoniza fiasco, é um cenário ridículo, e isso prejudica inclusive na campanha aqui, que ele já desistiu, e a situação da Petro mostra essa desistência do Bolsonaro e o tiro no pé que ele deu. Tanto que ele está dando com a situação internacional e também com a Petro. E mais uma vez, se você está aqui, se inscreva no canal, para de perder tempo, poxa. A Petro, ele está falando dessa questão de privatizar, mas ele não quer privatizar a Petro. Ele sabe que não tem como, ele sabe que não existe tempo hábil para a privatização da Petro, por mais que o Paulo Guedes queira ficar dando chiliquinhos com aquelas mãozinhas dele de langolango. Vocês já viram o langolango? O Guedes é assim, né? Tudo que ele fala, ele mexe os dedinhos dele, ele mexe as mãozinhas assim, ele é também um outro ridículo. Ele deu um chilique, o link também tá aqui no card para que você possa entender. Mas o Bolsonaro sabe que não existe tempo hábil. Mas o que ele está falando? Ele está colocando essa jogada da Petro, da privatização da Petrobras, para já começar a dar ali alguns sinais da campanha que ele vai estar. Porque ele precisa apresentar alguma coisa. Já que não tem nada para apresentar, ele cria esse auê institucional e fica falando que vai privatizar a Petrobras. Porque agora, você sabe, e como ele sabe que ele já perdeu, o que ele quer é reduzir a diferença pro Lula. É só isso que ele quer. Ele quer perder com a maior quantidade de votos possível. Por quê? Porque assim ele consegue ter uma narrativa maior do perseguido para escapar da prisão. É só isso que ele pensa, é em não ser preso. Só que esse burburinho da Petrobras começou a desagradar alguns aliados do Bolsonaro. Os caras começaram a falar o seguinte, olha, pera lá, não é bem assim, isso aí... As pessoas não gostam de discutir privatização nesse momento, ainda mais no momento de ano de pleito. Isso agita a população. Então, se você está achando que isso pode te trazer dividendos eleitorais, não vai trazer. Fora que já começou dentro da Petrobras um burburinho de greve caso esses projetos avancem com relação à privatização. Então os petroleiros, né? Eu sou com a boca meio seca, então aí fica até difícil de articular, né? Então os petroleiros, eles podem entrar em greve. E se houver greve na Petrobras, aí sim o preço do combustível dispara. O que dispara, né, como já não tivesse alto, mas aumenta ainda mais. Isso dificulta ainda mais a possibilidade do Bolsonaro de fazer qualquer coisa e ter um mínimo de êxito no pleito que nós vamos ter no fim do ano. Aí a vida dele de fato vira um inferno. E ontem ele falou novamente que vai interferir na Petrobras, que vai mudar a Petrobras, mas tudo dentro das quatro linhas, não vai fazer absolutamente nada fora das quatro linhas. Mas mostra também que ele não tem nenhum plano. Ele não tem uma política pública, ele não tem plano, ele não tem absolutamente nada. Enquanto ele não tem esse plano, o que acaba acontecendo? Os juros no país subiram. Os juros do Brasil foram os que mais subiram no mundo. Subiram já no acumulado. Eu tenho aqui os resultados. Quase 7%, 6,69% é os juros mais altos do mundo, tá aqui. Depois seguido pela Colômbia, né, o aumento 3,86% e do México 3,59%. Então o Brasil ele é praticamente o dobro da taxa de juros da Colômbia. E qual é o grande problema disso? O problema é que quando você tem uma taxa de juros alta, as coisas se encarecem. E ao encarecerem, você não consegue gerar empregos. Porque não adianta, não dá, não consegue. E sem emprego, você não tem consumo, você não tem uma expectativa de melhora na vida da população. E para piorar, o Guedes quer usar de um modo muito sorrateiro, porque o Guedes, ele é bobo, mas ele é esperto. Ele quer desonerar o FGTS. Hoje o recolhimento do FGTS é de 8% e ele quer colocar para 2%. Mas qual é a sacanagem que está sendo colocada na jogada? A sacanagem é o seguinte, o argumento para reduzir o FGTS é que o FGTS ele é um custo trabalhista. Então ao reduzir custo trabalhista, vai incentivar as empresas a contratarem mais. Cara, quando eu vejo alguém falando isso, eu tenho vontade de esmurrar. Por que a empresa vai contratar mais se não está tendo aumento de demanda de consumo? O que o Guedes está fazendo, ele está desonerando folha de pagamento para beneficiar justamente as organizações. E isso não beneficia em absolutamente nada o nosso país. Porque essas pessoas, elas vão pegar essa desoneração e o que vão fazer? Vão investir em aumento da produção? Não, porque a população está na miséria, os juros estão altos, não há incentivo de consumo. As empresas vão pegar isso e vão internalizar em torno de lucro, como já aconteceu e o Bolsonaro fez com a redução dos IPIs de eletrodomésticos e de carros. O link também está aqui no card. O que aconteceu? Houve a desoneração
criação do IPI, o governo deixou de recolher, eles acreditavam ou não, né, vem com essa história, nós vamos incentivar a geração de... Não incentivou nada, as empresas pegaram e internalizaram o lucro. Então, balela atrás de balela de um governo que já desistiu, está isolado internacionalmente, os problemas aumentam e o Bolsonaro, ele não faz absolutamente nada. E por que ele não faz? Porque ele desistiu. Todos os dias ele mostra que ele já desistiu. E eu espero que agora, cada vez mais, a gente comece a perceber isso do Bolsonaro, que ele já jogou a toalha. Por quê? Porque ele, acima de tudo, ele é um grande covarde.